Ô Marian, eu também já vi várias vezes você falando sobre a gente estava falando antes sobre o lance do preconceito e tal. Mas assim, você meio que você alçou voos mais altos e é um tipo de estrela nas redes sociais. Como é que foi isso pra você? Qual é o impacto real disso na tua vida? Tem a ver com o lance de poder falar mais da sua vida, falar mais do Islã, de certa forma, de uma forma bem mais. De uma maneira que as pessoas consigam entender que não é aquele estereótipo que chega na gente. Então, é muito louco, porque até hoje em dia eu não tenho noção disso tudo, de como as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e de quantas pessoas impactam todo esse meu conteúdo, toda a minha fala. Eu sempre fiz isso na minha vida offline, né? De falar sobre a religião, de explicar para as pessoas, porque qualquer lugar que eu ia, as pessoas me questionavam, por que que você usa lenço? Em todos os lugares. E aí eu pensei, por que não fazer na internet? Mas não pensei que ia ter essa visibilidade toda ou que uma mulher muçulmana teria voz. Porque quando que uma mulher muçulmana vai ter voz? Quando que um muçulmano no Brasil ia ter um lugar de destaque, sendo que sempre os muçulmanos são considerados ruins ou terroristas? E eu acho que o meu jeito de explicar a religião e não querer impor a religião a ninguém, a minha metodologia, tipo, eu sempre falei assim, eu sempre pensei, como que é mais legal de aprender? É mais legal de aprender com um professor legal, sabe, na escola, quando você tem um professor legal, você não fica com vontade de ir na aula dele, você quer ficar com ele. Então, eu desenvolvi um jeito de falar com as pessoas de um jeito que elas se identifiquem e que elas queiram saber mais e que elas criem empatia. Eu tinha uma personagem que chamava Jennifer antes, faz bem no começo. E essa Jennifer, ela era as pessoas que queriam saber sobre a religião. Era aquela pessoa mais ignorante, mas no sentido de ignorante, às vezes... De não conhecer. Não só de não conhecer. Ignorante da pessoa, ignorante ruim, sabe? Tá. E Preconceituosa. Preconceituosa, exatamente. Mas voltando aqui. A Jennifer usava peruca. Peruca rosa. Ela usava uma peruca rosa. Mas por quê? O lance é tampar a cabeça. Não, pra ambientalizar a minha personagem. Pra saber quando era ela. Pra saber quem era eu e Tá. quem era a Jennifer. E aí Mas você ela poderia aparecer sem o Não posso. Tá, mas a peruca pode. Então, não pode usar peruca, mas como eu tava dentro de uma personagem... Era só pra fazer era só ali a pra parada. fazer Tá o bom, vídeo, tá bom. né? E aí, eu colocava em cima do lenço. Dava pra perceber que eu Ah, tava de tá. lenço. Então assim, tudo tal. bem. Entendi. Mas, normalmente, as pessoas na vida não podem usar. Eu Não tenho uma pode, licença poética. Se não for por necessidade. Agora, nesse caso, ela fazia um personagem, era um teatro, ela queria esclarecer. Então, nesse caso, não tinha problema nenhum. Entendi. E era... E aí? Só um adendo aqui. O que era engraçado como é que ela cutucava, como ela chamava, e a forma engraçada. Então, ela tem Deve um ter jeito... passado por isso tantas vezes que Sim, pra ela era sim, fácil, né? Ela Mas sabia a exatamente forma os como ela pontos onde tocar. lidou com isso, né? De satirizar. E eu acho que o que chamou bastante e impactou bastante é que tinha uma percepção da religião ser muito rígida, muito fria, muito séria, e de repente vem e ainda mais muçulmana, oprimida, a muçulmana que não pode falar, tem que... esse é o imaginário. Sim. E de repente Tem que ser aparece séria, uma moça muçulmana de hijab e brincalhona, que brinca com a situação e que faz... Como assim? Eu fiquei surpresa também. Isso impacta, chama atenção. E as pessoas elas aprendem muito de forma lúdica, de forma engraçada. No cursinho, a física, a química eram ensinados de forma engraçada para aproximar através de rimas e brincadeiras, músicas, essas coisas. Que era a aula show. Né? Isso. Então, a mesma coisa, ela aproximou a religião, não que ela seja uma sheika, uma líder muçulmana, mas ela é uma muçulmana e que trouxe para o cotidiano os ensinamentos religiosos, o cotidiano de uma muçulmana, de uma forma brincalhona, de uma forma engraçada, de uma forma tranquila, Sim. serena.
E sabe? mostrando Leve, o dia a de dia uma da forma família. leve, E é. falando abertamente sobre assuntos Sobre que as todos os pessoas assuntos, perguntam que as sobre pessoas, casamento. casamento, falava sobre menstruação, falou de qualquer assunto, né? Porque a religião não tem tabu. As pessoas acham que o Islã tem tabu, assuntos que não podem ser falados. Não, todos os assuntos são falados. E aí eu comecei a falar, as pessoas começaram a gostar e querer se interessar, querendo saber mais sobre a religião. E eu fui quebrando os estereótipos que as pessoas tinham sobre a religião e quebrando os preconceitos que elas tinham. E eu sempre falo, não adiantava nada eu querer falar e eu estar falando tudo se a pessoa não quer ouvir. Então, eu fiz a minha parte de falar para as pessoas, explicar e quebrar os preconceitos e falar de 355 mil maneiras diferentes sobre a mesma coisa para elas entenderem. E elas estavam dispostas a ouvir. E isso que é muito incrível. E eu acho que isso tudo fez com que eu conseguisse atingir muitas pessoas. Você tá com quase 1 milhão de seguidores. Se for somar as 2 redes sociais, já tenho mais de 2 milhões. Caramba. Ô, Mária, e também tem o aspecto, eu imagino, que assim, esse assunto me interessa de verdade porque eu não gosto de ser um ignorante sobre coisas, sabe? Então, conversar e ouvir outras pessoas falando, eu acho que isso é um sentimento humano, na verdade, de querer conhecer algo que ele não sabe muito bem como é. Especialmente que, assim, na sociedade brasileira não é muito comum, não é algo familiar que a gente vê em todos os lugares, na verdade. Exatamente. Então, quando a gente vê uma pessoa de hijab, Já, a gente... Puta, o que é aquilo ali, cara? O que aquilo ali quer dizer? Por Sim. que as pessoas estão usando aquilo e tal? E remete também ao Clone, à novela, Tem a isso coisas também. que elas já assistiram, e aí ou filmes que elas viram, ou viagens que elas fizeram. E Isso. aí, por exemplo, viajou, a pessoa foi para Dubai. Nossa, mas por que elas usam isso? Aí ela me encontra na internet. Aí fala, nossa, uma brasileira, eu vou conseguir saber por que Aham. elas são assim. Ou eu vou viajar para tal lugar. Olha, deixa eu ver qual que é o conteúdo dela, para eu saber o que eu faço ou não faço nesse tal lugar. Então, acho que isso tudo foi fazendo com que as pessoas se aproximassem e quisessem ter essa curiosidade e também a forma a forma como que eu apresento também. Eu acho que eu apresento de um jeito que eu nunca vi ninguém fazendo. Eu também o jeito não. que eu faço, que eu falo sobre os assuntos. E é uma coisa tão natural, porque é na minha vida, eu sou assim na minha vida, e eu só imprimi a minha personalidade do jeito que eu sou. Antes, eu ser quem eu era, tipo, ruim. E hoje, eu ser quem eu sou, tipo assim, é bom, entendeu? Sim. Que louco, né? Não, eu acho maravilhoso, porque é tipo a revolução dos nerds. Antes ser nerd era ruim, né? Exato. Pois é. E é importante salientar também que até então eu fui consultor da novela O Clone. Então, eu apareci. Eu falava Nossa, sobre... mas isso é muito interessante. Isso é legal. Sheik. Então, vamos... Tá. Simplesmente consultor da novela O Clone. Caraca. Glória Pérez Amigo ligou. dos globais. Sheik Jihad. E você foi a Jade. No remake agora. Ah, é? Eu fiz, teve uma série agora da Globo, Novelei, chamada. Tem um episódio de O Clone e eu fui chamada pra ser a Jade. Ai, que legal. Aí, meu pai era o Cauã Raymond, tinha o Whindersson Nunes, tinha Eu a Thalita vi, eu Meneghini. Exato. A O que Meg acontece? participou. A Meg Hallett. Ah, é? Não sabia. Então, tem a Meg, tem a Karima, tem Vida nas Arábias, a Iris, A Hayat. a Hayat. Mas antes dava Mas- pra contar nos dedos quem eram os árabes Eu aparecia, muçulmanos. eu falava de comida, culinária árabe, eu falava de hijab, eu falava de questões diferentes. Porque não se tinha uma diversidade Não de tinha. pessoas preparadas para... E aí aparece a Mariam, que fala de uma forma lúdica. Com certeza, ela é uma pessoa e ela não fala só da religião, ela fala da religião. É uma muçulmana, ela tem erros, ela comete erros, com certeza, é uma pessoa. É uma pessoa, mas ela está desmistificando. Com certeza. Ela está aproximando a religião dessa forma dela, engraçado, dessa forma agradável. É um ser humano, a pessoa olha e fala, puxa vida, ela é igual a mim. Sim. Sim. Quando que na manhã da Globo, 10 da manhã de um sábado, ia estar uma apresentadora levando a Mariam pra ver como que é o dia a dia dela? Antes. Era muito difícil isso acontecer. Você tem a Karima Orra A Karima também. Orra. Ela fala de um nicho. Tem a Mag também fala. Então, cada uma tem... Hoje você tem pessoas, você tem um grupo de pessoas que falam, você tem o Sheikh Rodrigo, Rodrigo Antigamente. Rodrigues, né, que também fala de forma engraçada com os jovens.
essa forma de você aproximar a religião, porque por muito tempo houve uma associação da religião islâmica e dos muçulmanos a questões negativas. Houve essa construção, né? E é uma religião, e as pessoas tinham um pouco de medo. A muçulmana oprimida, muçulmano opressor, hijab significado Prisão. é o símbolo da opressão. E, de repente, aparece uma muçulmana sorridente e que se vangloria e se orgulha do hijab. Sim. E que Tem mostra o paradoxo marido e o aqui, filho. tem uma coisa incoerente. O que eu ouço, o que eu estou vendo. E isso impacta. Uma das questões que eu percebo é que hoje nós tínhamos que nos defender o tempo todo. Nós não somos terroristas, nós não somos isso. Hoje não. Hoje você vê, depois de um vídeo, qualquer pessoa que coloca alguma crítica, quem vai responder são os não muçulmanos que seguem. É mesmo. Que maneiro. Antigamente, a gente não tinha ninguém para defender a religião, para falar, não, calma, isso não é assim, a gente não acredita assim, tem pessoas que são extremistas e que não representam a nossa religião, a gente não se sente representados por eles. Hoje em dia, não, hoje em dia a gente consegue falar, e quando a gente fala, a nossa voz ecoa. E a gente não precisa mais a gente estar falando, porque agora são essas pessoas que ouviram, que replicam essa mensagem, que replicam para as outras, que compartilham, que contam na mesa do jantar. Você sabia que no Islã eles acreditam nisso, nisso, nisso? Ah, mas eu vi que eles não falam, que não pode isso não. Pô, acho que são pessoas que são ruins, que seguem errado, ou alguma coisa assim. Antigamente a gente não tinha essa possibilidade, e isso é muito legal. E você acha, e as pessoas acham, então, você falar para árabe, para muçulmano? Não, eu não falo para árabe, para muçulmano. Posso dizer que mais de 90% do meu público não é muçulmano. E Isso é ótimo. E o mais legal de tudo é que não muçulmanos se identificam e se sentem representados por mim, porque eles pensam, se uma mulher muçulmana, com toda essa diversidade, ela ainda teve um lugar, ela tem voz, por que eu? Não. E aí isso incentiva ainda mais outras mulheres também a se impor ou a ir atrás dos seus ideais. Que autonomia. Exatamente. Né?